Primeiro sinal de que uma pessoa foi enviada pelo diabo na sua vida é que ela te incentiva a fazer o mal. Irmãos, os enviados por Satanás para destruir você irão te incentivar a cair em pecados sexuais, dizendo que isso é normal nos dias de hoje. Vão te convencer a se embriagar, a usar drogas, com a justificativa de que seja algo bom, relaxante. Também vão levar para você informações sobre outras pessoas para que você faça fofoca sobre elas. Enfim, pequenas coisas que, por mais que pareçam que não tem nada demais, acabam te esfriando espiritualmente. E o mais triste disso tudo é que nós temos visto muitos cristãos caindo nessa armadilha do diabo e perdendo a sua comunhão com Deus. Tudo porque elas preferem ouvir esses falsos amigos. E por que isso acontece? Porque o ser humano tem medo de ficar só. E para manter alguém ao seu lado, ele pode fazer coisas que vão até mesmo contra os seus princípios e a sua fé. Mas eu te garanto, meu irmão, que é melhor você caminhar sozinho do que acompanhado por esse tipo de pessoa. E certa vez Jesus disse o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E se engana quem acredita que as consequências de escolher pela porta larga é apenas espiritual. Muitas mulheres, por exemplo, engravidam logo após conhecer uma pessoa e depois acabam abandonadas pelo pai da criança. Elas veem todos os seus sonhos irem embora porque precisam trabalhar para sustentar o filho sozinhas, sem o apoio de ninguém. Da mesma forma, muitos jovens estão nos presídios hoje em dia porque foram convencidos por falsos amigos a entrarem para o mundo do crime. Isso sem falar naqueles que acabaram perdendo as suas vidas em brigas, tiroteios, discussões. Então, meu irmão, se você perceber que alguém próximo a você está tentando te influenciar a fazer algo que vai contra a sua fé e os seus valores cristãos, se afaste dessa pessoa, porque ela pode ser usada pelo inimigo para destruir o seu futuro e a sua comunhão com Deus. É por isso que em Provérbios capítulo 1 está escrito: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso rebanho, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. O segundo sinal de que uma pessoa foi enviada pelo diabo na sua vida é que ela mata os seus sonhos. Irmãos, nós sabemos que o maior desejo de Satanás é destruir a nossa vida, e os nossos sonhos também estão incluídos nisso. O diabo é o maior assassino de sonhos que existe no mundo, e a forma com que ele mais costuma agir é usando pessoas próximas a nós. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 37. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E na sequência dessa história, nós vemos que os irmãos de José o lançaram em um poço e mentiram para o seu pai, dizendo que aquele jovem havia sido devorado por um animal selvagem e depois disso ainda o venderam como escravo. E assim ele foi parar lá no Egito, onde a vontade de Deus acabou prevalecendo na sua vida. Mas até que José fosse honrado pelo Senhor, ele passou por muitas dificuldades. Ele foi acusado injustamente de assédio pela esposa do seu patrão e ficou preso por muitos anos. Então o que nós podemos aprender com José é: por mais que existam boas pessoas próximas a nós, não podemos confiar em todas elas. E você pode até não perceber, mas pode ser que haja dentro da sua própria família alguém que sinta inveja de você e queira te prejudicar de alguma maneira. Tudo isso por influência do inimigo.